E aí, galera, estrelou na área. Tem uma parte da obra que, se for mal feita, pode comprometer tudo. É essa parte que define a segurança, a economia e durabilidade da sua construção. Se eu te perguntar agora, o que é a estrutura de uma obra, qual seria a sua resposta? Deixa aqui nos comentários. Parede, coluna, viga, laje. A maioria das pessoas responde isso. E é aqui que começa o erro, porque a estrutura não é só o que você vê. A estrutura é o sistema que faz a casa ficar de pé, resistir ao peso, ao vento, às cargas, às movimentação do solo e ao tempo. Não é estética, não é acabamento, não é arquitetura, é sustentação. Agora me responde, você confiaria morar em uma casa onde ninguém calculou corretamente essa parte? Parece óbvio, né? Mas o problema não está onde a maioria acha. O erro não começa quando a estrutura cai. O erro começa quando ela é tratada como um detalhe secundário. É normal as pessoas investir pesado em porcelanato, iluminação, fachadas modernas, mas economizar justamente na parte que segura tudo. E o mais perigoso é que o prejuízo não aparece no primeiro mês, ele aparece só depois. Fissura, porta que não fecha, trinca na laje, infiltração por movimentação estrutural, recalque, e aí começa o retrabalho. E é aqui que nasce o prejuízo. Você já viu alguma obra começar a apresentar problema do nada? Do nada quase nunca existe. Quase sempre foi sequência errada, ou estrutura subdimensionada, ou então decisão tomada no improviso. E lembrando, obra não é lugar de improviso. Estrutura de uma obra é o conjunto de elementos que trabalham junto, para poder transferir as cargas até o solo. Percebeu a palavra-chave? Conjunto. Não é só a viga, não é só o pilar, não é só a fundação, é o sistema inteiro funcionando em harmonia. Se um elemento é alterado sem critério, o sistema inteiro sente. Você confiaria mudar um pilar de lugar sem recalcular tudo? Muita gente faz isso. Ah, muda aí que fica melhor para o layout. E o cálculo? Depois a gente resolve. Estrutura começa antes da concretagem, ela não começa no projeto. E mais antes ainda, no entendimento do terreno. Você já viu obra começar a ter recalque porque o solo não foi analisado corretamente? O recalque é como se a obra estivesse afundando. E o dono fala, mas ninguém me explicou isso antes. Pois é, a estrutura conecta três coisas: terreno, projeto e execução. Se uma dessas falhar, o resultado final paga a conta. E deixa eu te contar uma situação que é muito comum. O cliente todo empolgado, compra o terreno, quer que comece rápido, depois a gente vê o projeto estrutural, começa a fundação sem um mapa completo. Quando ele chega na fase da laje, descobre que a carga não foi prevista corretamente, precisa reforçar, precisa de mais ferro, mais concreto, mais custo. E o atraso? Também ele é presente. Você acha que isso é raro? Isso é mais comum do que deveria. Quem não tem um mapa se perde na obra. A estrutura não é um gasto, estrutura é proteção. Protege o seu dinheiro, protege o seu prazo, protege a sua segurança. A maioria das pessoas, inconsciente do problema, acha que atrasar é algo normal, que fissura é algo normal, que a adaptação na obra é normal. Mas acredite, não é. Isso se chama falta de organização técnica. Foi por isso que eu criei o conceito do mapa da construção civil, porque quando você enxerga a obra como sistema, você para de tomar decisão errada e começa a decidir de uma forma certa. Dentro do método SER, conhecimento, execução e resultado, estrutura é a transição do conhecimento para a execução correta. Conhecimento sem execução não gera o resultado, e execução sem conhecimento gera prejuízo. Faz sentido isso para você? Estrutura não aparece na foto bonita do Instagram, mas é ela que sustenta tudo. E aqui vai uma clareza importante. Estrutura não é para impressionar, ela é para funcionar. Ela precisa resistir às cargas permanentes, resistir às cargas variáveis, distribuir os esforços corretamente, garantir a estabilidade global. E tudo isso precisa estar conectado com a fundação, porque que adianta ter uma superestrutura bem calculada se o solo não aguenta? Você já pensou isso na sua obra ou então você está decidindo tudo no meio do caminho?
Planejamento não é exagero, planejamento é economia, pois obra boa começa antes da obra. Quando você entende o que é estrutura de verdade, você começa a enxergar a sua construção com outro nível de responsabilidade. Galera, o problema da luz aqui não vai ser o motivo para eu poder interromper esse vídeo. Vamos dar continuidade aqui. Você sai do nível de tomara que a minha obra dê certo para estar organizado tudo para dar certo. No final das contas, estrutura é confiança materializada entre concreto e aço. É a parte que ninguém vê, mas todo mundo depende. E se você quer continuar entendendo a sua obra do jeito certo, organizando cada etapa sem improviso, aqui no canal a gente segue exatamente essa lógica: organizar o caos da construção, porque quem não tem o mapa se perde na obra. Se esse vídeo trouxe clareza para você, me conta aqui nos comentários. Antes de assistir, o que você achava que era uma estrutura? E se você quer continuar aprendendo como proteger o seu dinheiro e a sua obra, acompanhe o nosso canal, porque aqui a gente não improvisa, a gente organiza.